levando em consideração a mesma introdução que fiz no culto da manhã. Na semana passada, vimos que a festa da Páscoa, ela, desde a sua origem, significa a vitória da vida sobre a morte. É um tempo oportuno de se optar pela vida diante dos sinais de morte. Páscoa é isso, optar pela vida diante dos sinais de morte. Segundo o calendário litúrgico, e eu já partilhei um pouco sobre isso, a Páscoa, ela não é apenas o domingo em que a sociedade nos incentiva a comprar alguns ovos de chocolate, presentear as crianças e comer junto com elas estes ovos. Mas a Páscoa é um grande domingo que dura 50 dias, onde a igreja celebra durante todo este tempo a vitória da vida sobre a morte. Então ela inicia no domingo de Páscoa e vai essa festa acontecendo até o domingo de Pentecostes. A liderança da nossa igreja, a CLAM, num processo de reorganização, ela fez a seguinte proposta: vamos aproveitar este tempo em que se fala da vida, tempo em que se fala da celebração da vida, e vamos então pensar num projeto de revitalização dos ministérios da nossa igreja. Os nossos ministérios precisam de ser revitalizados. Há muitos irmãos e irmãs que frequentam a igreja, mas que não estão usufruindo da bênção de se engajar nos ministérios. E estes ministérios poderiam estar mais vivos, ativos. Então se faz necessário um projeto de revitalização. E então escolhemos este tempo, este grande domingo de Páscoa, estes 50 dias, para pensarmos nisso. E aí ficou a cargo do pastor pensar esse projeto, esse processo. E aí eu partilhei que poderia, através do culto, estar compartilhando com a igreja, despertando a igreja através dos sermões. E coube a mim então estar partilhando com a igreja, incentivando a igreja neste processo. Pela manhã eu já introduzi o sermão, estou introduzindo este sermão também, na mesma linha, dizendo que um projeto de revitalização só é possível se ele estiver afirmado num tripé. E que tripé é este? O tripé: relembrar, refletir e recriar. E o que seria isso? Seria então ter clareza de que nós não estamos começando algo do zero. Nós temos uma história passada, uma tradição, algo que já vem anterior. E nós temos um texto base que já nos conta esta história e a teologia onde nós baseamos as nossas decisões, que é a Bíblia Sagrada. Nós temos também a nossa história enquanto povo, enquanto igreja. De forma mais específica, como metodistas, nós temos o nosso berço. Por isso podemos falar para onde vamos, olhando onde nascemos. Nascemos com um propósito, com uma vocação. Por isso precisamos relembrar qual a vocação do povo chamado metodista. Agora é necessário refletir. E o que é isso? Entender que somos seres pensantes, somos homens e mulheres inteligentes que precisam de olhar para este passado, olhar para o presente, e precisamos flexionar
novamente, ou seja, nos colocarmos de bruço diante disso várias vezes, pensando, daí a palavra refletir, para adequar estas experiências do passado, porque não é possível pegar essas experiências ou estas comunidades do passado, como a comunidade nascente, a comunidade de Jesus, ou a comunidade do primeiro século, e dizer assim: olha, nós vamos viver como a comunidade de Jerusalém, nós vamos viver como a comunidade de Tessalônica. Não é possível, somos sociedades totalmente diferentes. Vamos viver como a sociedade da Alemanha na época de Martinho Lutero. Não é possível. Vamos viver a mesma experiência de John Wesley. Não é possível. O que podemos fazer é reinterpretar. Precisamos então de adequar. Então, como igreja, vamos refletir, repensar, reavaliar essa história. Mas é necessário recriar, é necessário reinventar tudo isso. Há uma frase famosa que diz: no mundo nada se cria, tudo se copia. Então a gente precisa de vir reinventando, readequando aquilo que aprendemos com o passado. Neste momento é o momento de olharmos para o nosso passado, para a teologia que eles viviam, para a história que eles viveram, para a sociedade e as respostas que eles davam, e reinterpretarmos isso para a nossa sociedade do século XXI, e aí agirmos com seriedade. O primeiro passo então desse projeto tem sido a tarefa do pastor, de trazer essa palavra pastoral através do sermão, este chamado, através de sermões especiais voltados para isso, sermões temáticos, sermões desafiadores, sermões que deixem claro do que estamos falando enquanto processo de revitalização. Hoje pela manhã falamos sobre o ministério de administração. Falamos sobre a importância deste ministério e fomos lá na Igreja Nacional e refletindo sobre a Igreja Nacional até chegarmos na Igreja Local, a importância deste ministério no serviço e na missão. Precisamos de pensar na relevância dos ministérios para a missão. Agora à noite eu quero compartilhar outra coisa. Eu quero falar sobre a palavra de Deus, a importância dessa palavra, a importância da Bíblia Sagrada nesse processo de revitalização da igreja e dos seus ministérios. Porque se não nos firmarmos nesta palavra, se ela não for a fonte de inspiração no processo de revitalização da igreja, podemos ter ótimos paradigmas, ótimos modelos, que não vai dar em nada. A nossa teologia e o nosso exemplo devem partir da Bíblia Sagrada. Por isso eu te convido à leitura de Neemias capítulo 8, versículos 2 a 8. Vamos nos colocar em pé para a leitura do texto sagrado. Neemias capítulo 8, versículos 2 a 8. Colocamos-nos em pé. Ouçamos a leitura do texto sagrado que diz assim: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entendê-lo, e todo o povo tinha os ouvidos
cima estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à sua esquerda, Pedaias, Misael, Malquias, Assum, Asbadão, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendice ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jabim, Acube, Sebetai, Odias, Maacéias, Coalita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Fala conosco, ó Senhor. Fala pela tua palavra. Queremos ouvir a tua voz. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Você pode cessar. Vamos entender o contexto. Nós estamos então no capítulo 8, versículos 2 a 8 de Neemias. Precisamos entender, porque tem texto que é difícil, né? Na hora que a gente começa a ler um texto desse aqui, parece que está fazendo a escalação de um time de futebol, né? Pela esquerda, Pelaias, é até difícil, né? Tem que dar umas treinadas em casa para ler um texto desse na igreja, sabia? Se não trava a língua, é igual trava a língua. Um prato de título, não é trigo, né? Porque senão você fica com dificuldade na hora de ler, porque são textos difíceis inclusive para ler. Mas nós estamos falando de quê? Estamos falando de uma época em que você pode colocar aqui dois livros, livro de Neemias e livro de Esdras, que pertence ao momento em que o povo retorna da Babilônia. Eles voltam da Babilônia, e então a narração da tentativa de reconstrução do muro e da cidade. Que época é essa? Século V, século IV antes de Cristo. Estamos falando de época de desolação, uma época muito difícil, cidade ainda se importando, tudo destruído, o povo retorna, porém miséria total. Eles voltaram, mas não reconstruíram nada. A cidade vive aspectos de abandono. Quem domina nessa época? Já não é mais a Babilônia. Não estamos falando mais de Nabucodonosor. Nós estamos falando da Pérsia. E o povo persa, que está no domínio de tudo isso, e o rei é o rei Artaxerxes. E ele então tem como seu copeiro um judeu chamado Neemias. E aqueles que lembram das historinhas de escola dominical vão lembrar, eu lembro até das historinhas de Flamelógrafo, né? Então, quem sabe você possa se lembrar aí de algumas historinhas ou de algum sermão do copeiro do rei chegando triste, o rei falando: o que você está triste? Ele fala: eu estou triste porque o meu povo não está conseguindo reconstruir, conta toda a história dele. E aí o que acontece? O rei lhe concede uma autorização para ele ir para Jerusalém, e depois de um tempo, inclusive, nomeia governador
não só da cidade de Jerusalém, mas de toda a Judá. Mas o que é que esse Neemias faz? Esse Neemias, ele lidera a reconstrução do muro. Ele é alguém que vai bater forte num tema que é o combate da injustiça dos ricos contra os pobres e a restauração do culto. Gente, se tinha miséria, não é porque todo mundo vivia enquanto miseráveis, é porque os ricos estavam vivendo cada vez mais suas riquezas e oprimindo a grande maioria dos pobres. Isso não é novidade na história, o que a gente vê hoje. E o que ele vai pregar, combater, é isso, a justiça social. O nosso texto, o que nós acabamos de ler, faz parte no contexto de todo o livro da restauração do culto. Ele precisa de restaurar o culto porque o povo se misturou com vários povos, e ele precisava de restaurar o culto de Israel, o culto de Jerusalém, o culto a Yahvé, o culto ao Deus de Israel, porque inclusive esse povo já não mais conhecia a língua da religião, que era o hebraico. Por isso vocês entenderão aqui que no momento da leitura da palavra, ninguém entendia mais, precisava de alguém ensinar. Eles já não sabiam mais a língua santa, porque a língua hebraica era a língua da religião, a língua do templo, a língua da celebração. O aramaico era a língua do cotidiano. O povo então está na praça, plena praça, e lá na praça, ouvindo a palavra, eles passam a entender esta palavra e assumem compromisso. Qual a mensagem então desta palavra? Vimos o contexto. Qual a mensagem desta palavra? Qual a mensagem deste pequeno texto bíblico? A importância que a palavra de Deus deve assumir na vida da comunidade. É isso que este pequenino texto quer marcar. Qual a importância da palavra de Deus na vida de uma comunidade de fé? O que é que ela assume como importância? E eu quero então, deste pequeno texto, trazer 4 lições para você. 4 lições para a nossa vida. Uma primeira lição: toda a comunidade é chamada. Não há acepção de pessoas. Toda a comunidade é chamada. O texto destaca aqui: foram chamados homens, mulheres e crianças, ou seja, aqueles que já entendiam, já podiam vir para a praça. Só bebezinho que não entendia nada, não. Do contrário, todos que entendessem, praça, vem ouvir. Não há acepção de pessoas. Essa palavra é para todo mundo. Todos devem se alimentar dela. Não vamos deixar só os adultos. Por muito tempo as crianças foram excluídas das ministrações na vida da igreja. Que bom que hoje nós valorizamos dando espaço de culto para as crianças. Mas durante muito tempo não se fazia culto para as crianças, se fazia um depósito de crianças, onde a gente tirava as crianças do culto para não fazer bagunça. Agora a criança deve ter o seu espaço de culto, porque ela tem uma forma diferente de entender a palavra, não porque ela atrapalha o culto, mas porque ela tem uma espiritualidade diferente e precisa de ser respondida na sua necessidade infantil. Essa palavra é para todos. Uma segunda lição:
Gente, olha que interessante, eles prepararam um palanque, um púlpito, um espaço especial para a proclamação desta palavra. Esta palavra foi aberta de forma solene, não foi de qualquer jeito. E falando: olha, agora é hora da leitura. A congregação nessa hora, o que ela fez? Ficou de pé. Quem sabe nós precisemos hoje repensar nossas atitudes diante da palavra. Às vezes nós nos acostumamos tanto com essa palavra, e que bom que a gente tem a liberdade de pegar a Bíblia e ler ela deitada na cama, que não tem problema, continua lendo, se você estiver lendo, lê mesmo. Agora o problema é quando nós estamos num espaço de reverência para a leitura da palavra e agimos de forma irreverente. Quem já andou alguns quilômetros na fé vai lembrar da época em que na hora da leitura da palavra ninguém andava no templo, nem entrava no culto, nem na hora da oração, nem na hora da leitura, era um espaço. Então esse momento de reverência, de dizer: olha, esse momento é um momento extremamente solene, de respeito. Se há respeito pela bandeira nacional, se há respeito por alguns outros símbolos, quem sabe menos importantes, por que não respeito por esta palavra lida? Então este texto traz um chamado a todos nós. A palavra é acolhida. Olha que interessante, essa palavra é acolhida. As pessoas se colocam ali atentas para ouvir. Gente, na lei da comunicação existem vários mecanismos, né? O emissor, o receptor, tem ruído, tem mensagem, tem áudio. Uma das coisas que a gente aprende é a questão do feedback, da resposta. Quando você sabe que você fala algo ou emite algo e há um retorno, e a partir desse retorno você sabe se as pessoas estão prestando atenção ou não estão, se há interesse, se não há interesse. Isso é claro muitas vezes num público, quando você está dando uma aula, fazendo um sermão, celebrando um culto. Isso é possível a gente notar, né? Ministrando um louvor, um líder de louvor, pesca isso rapidinho, né? A gente pega isso daí. É o feedback, é a resposta das pessoas. Aqui não fala que o povo acolheu, o povo ficou com sede. Agora fala também da parte das pessoas que estavam ministrando e fazendo, fala, eles fizeram isso e a leitura foi inteligível. Uma das coisas que eu me preocupo muito é tornar as coisas inteligíveis, claras. Por exemplo, quando a gente não sabe ninguém tinha um pouco, as pessoas não estão falando. Tem gente que quando vem na frente da igreja não sabe falar muito bem. Se você coloca a mão na boca, ninguém vai entender o que você está falando. São regras pequenas. E são algumas regras que a gente precisa de aprender até para falar em público. São coisas mínimas que a gente aprende, desde regras de oratória, de língua portuguesa, entender que o corpo comunica, quem realmente quer usar este ministério, mas entender que
Se eu quero participar no ministério que faz a leitura da palavra, eu tenho que me dedicar ao treino da leitura. A Igreja Católica é muito interessante nesse sentido, porque as pessoas que vão fazer a leitura lá na missa, elas ficam treinando a semana inteira para poder participar deste ministério. Eles precisam de treinar para isso, a entender, tem que ser inteligível aquilo que você vai ler. Agora, mais que isso, diz que eles explicavam, tornar claro, porque nem todas as pessoas têm acesso a certos conhecimentos. Por isso, aqueles que já são mais maduros na fé podem ensinar. No caso aqui, nós estamos falando daqueles que conheciam a língua hebraica, a cultura e a fé, e então ensinavam os novos. Eles já não tinham acesso mais à língua, por isso precisavam do auxílio dos levitas, que eram os responsáveis por isso. Uma quarta lição: resposta diante da palavra. Meus irmãos, diante de qualquer ministração de Deus, deve haver uma resposta humana. Ela pode ser objetiva ou subjetiva, clara ou não, mas tem que haver uma resposta. Aqui deixou claro, o povo, quando foi desafiado pela leitura da palavra, esse povo pranteou, chorou e depois assumiu o compromisso. Gente, sermão não pode servir para falar assim: nossa, que sermão bonito, nossa, eu aprendi tanto com o sermão. Não pode servir para isso. O sermão tem que nos levar a tomar posições, por mínimas que sejam, ou de reafirmar a nossa fé, ou de mudar alguma coisa em nós, mas é de tomarmos posição e de dizermos: a Deus, eu creio que eu estou no caminho certo, e a palavra hoje confirmou isso, e Senhor, eu quero continuar neste caminho. Ou dizer: Senhor, hoje o sermão me deu uma chamada, uma exortada. Deus me dá a oportunidade de consertar o meu caminho. Mas, seja o sermão ou qualquer outra forma que Deus falar com você, diante da palavra, ela precisa de levar você a tomar uma posição. O que podemos tirar como lição deste texto? Aplicações deste texto para a nossa vida. E eu te convido então a algumas questões para a nossa reflexão. Começo com uma pergunta: que lugar ocupa a palavra de Deus na vida de cada um de nós e na vida da nossa comunidade? Essa é uma pergunta para nós fazermos. Que lugar ocupa a palavra de Deus na nossa vida pessoal? Porque tem vezes que o conselho de um ímpio tem mais força do que a palavra de Deus na nossa vida. A gente prefere, lá no ambiente do trabalho, da escola, conversar com uma pessoa ímpia, quem sabe de uma índole duvidosa, pedir para essa pessoa nos dar um conselho. Outra pergunta: a palavra é o centro em volta do qual tudo articula em nossa vida, em nossa comunidade? É a partir dela que nós agimos? Ou ela só serve para a leitura nos momentos críticos? Ah não, isso daí era para a época da Bíblia,
se fôssemos fazer aqui uma tabela do tempo que gastamos com outras coisas, vamos colocar Facebook, novela, outras leituras, tricotando certas conversas, tarará, e leitura da Bíblia. Não que essas outras coisas não sejam legais, também pode. A pergunta é: qual a porcentagem de tempo que eu tenho investido? Eu tenho investido um tempo mínimo, vamos dizer assim, um mínimo básico para me sustentar? Outra pergunta: aqueles a quem confiar a missão de proclamar a palavra, preparam convenientemente o ambiente? Nós temos que entender isso. Quando nós vamos pregar a palavra, e aí não é só o sermão aqui, né? Em qualquer lugar, a gente tem que preparar o ambiente para que aquilo que nós vamos semear possa dar fruto. Porque você jogar semente lá no lugar onde não passou o arado, onde não foi afofada a terra, não adianta nada. É necessário. Proclama a palavra com clareza. Será que aqueles que são responsáveis por isso, vamos pensar não só na igreja local, mas as pessoas que você conhece, têm essa responsabilidade? Explicam de forma acessível, de forma que toque as pessoas, que as pessoas sintam que aquele toque é para elas. Nos nossos cultos, estudos, reuniões, a palavra tem sido acolhida com respeito? Como tem sido o acolhimento da palavra? Gente, é uma coisa que é complicada. São os chamados termômetros espirituais. Você já conheceu pessoa que tem um termômetro espiritual? Ela de repente fala assim: ah, eu não senti o Espírito hoje. Então ela acha que ela é o termômetro para falar se Deus agiu ou não agiu. Deus sempre age, e Deus age onde Ele quer, do jeito que Ele quer. A pergunta é: será que nós temos nos abrido, temos estado abertos para o toque de Deus das maneiras diferentes? Temos acolhido a forma de Deus falar conosco? A palavra de Deus tem gerado, tem levado a conversões, e a conversão aqui não é a conversão apenas para a salvação, mas a conversão no sentido de mudança de vida. Porque às vezes a gente acha bonito um sermão, acha interessante, acha aquele pregador uma pessoa, entra por aqui, sai por aqui, tem que entrar por aqui, mexer aqui antes de sair por aqui. Tem gerado mudanças de atitude, tem gerado na vida. Quero concluir deixando este versículo bíblico com você, estes dois versículos. 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Amém. Você precisa de ser revitalizado para que o ministério seja revitalizado, e a igreja seja revitalizada, e a sociedade seja revitalizada.
a vitamina que pode nos revitalizar. Ela pode dar nova vida. Ela é a melhor dieta que tem. Nela está dizendo o que você não deve fazer e o que você deve fazer. Ali está dizendo os exercícios que você tem que fazer e os alimentos que você não tem que comer. Ela é a dieta espiritual para a minha vida e para a tua. Para sermos revitalizados e cheios de vida, cheios de Deus, ajudarmos na construção de uma igreja forte e esta igreja ajudar na promoção de uma sociedade melhor. Este é o papel do povo de Deus. Eu quero te convidar para